Feliz sábado mais uma vez, eu digo para vocês, hoje, 13 de dezembro de 2024, mais uma semana passa e nós devemos louvar a Deus porque este ano foi de bênçãos. Vamos orar. Eterno Pai, mais uma vez te pedimos que perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas faltas, tenha misericórdia de nós e abençoe-nos, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Deus Santo e Eterno, olha para nossas famílias, nossos amigos, parentes, nossos clientes, nossos fornecedores, todos aqueles que nós temos contato. Abençoa os nossos vizinhos também e todos aqueles que nos pertencem. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O assunto de hoje é prioridades. Eu gosto muito de uma parte da gramática, que é a parte que cuida dos significados, é semântica. A semântica cuida do significado das palavras, das orações, dos parágrafos, dos capítulos e do livro inteiro. Quando você compreende uma mensagem, então é que está acontecendo a semântica. Não adianta a gente ler, conversar e escutar sem ouvir, sem entender. Ler a Bíblia, muita gente lê. Ter a Bíblia, todos temos. Mas quando a gente lê, entendemos? Nós entendemos o que lemos? Se não entende, não tem validade. Vamos procurar entender. O que é uma prioridade? É aquilo que você coloca em primeiro lugar ou em primeiros lugares. Mas o que é a prioridade das prioridades? Nós sabemos versos bíblicos a esse respeito. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas se serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Eu encontrei uma pessoa que acha que o céu é uma coisa e o reino de Deus é outro lugar. Não. O reino de Deus é o céu. E o que é o céu? É por acaso um estado de espírito? Não, é um lugar real, onde Deus mora. E Ele pode transportar esse céu para algum outro lugar. Antes do pecado, a terra era um céu. Deus habitava aqui, não havia pecado, não havia mal, não havia doença, não havia morte. Infelizmente, o homem pecou, desobedeceu, e isso aqui se tornou algo de muito ruim. Mas existe o céu, a morada de Deus, onde nós almejamos tanto ir para lá. Nós vamos ter tempo, acredito, de falar sobre esse assunto em outro dia, mas a morada nossa eterna vai ser aqui na terra, quando Cristo estará conosco todos os dias da vida. Vamos ler então aqui algumas prioridades. Mateus 6, do 27 até o 34. Mateus 6, meia dúzia, do 27 até o 34. Diz assim o 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? O que é um côvado? É essa distância que há entre o punho e o cotovelo. Isso é um côvado. Quem é que pode acrescentar, por ansioso que esteja, com pressa que tenha, acrescentar um côvado ao curso da vida? É uma pergunta que Jesus faz. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Quantas vezes nós estamos preocupados com o que vestir? Considerai os lírios do campo, disse Jesus. Eles não plantam, não fiam, e nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu tão bem como os lírios do campo. Não vos preocupeis com isso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje ela existe e amanhã está lançada no forno, quanto mais vós, outros, pessoas, filhos, homens de pequena fé. Nós precisamos exercitar mais a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Primeiro, Ele nos criou, Ele nos amou, Ele nos chamou.
Ele sabe até quantos cabelos temos nas nossas cabeças. Quando uma folha de árvore cai na floresta, Deus está sabendo disso. Ele é plenamente sabedoria. Por que nós vamos nos preocupar? Mas também não é assim. Nós não vamos agora ficar deitados esperando que chova alimentos e roupas. Nós temos que tomar a nossa posição, porque Ele nos dá inteligência, nos dá habilidade para que a gente busque. A terra tem muita água, é preciso cavar. Quando estivemos em Israel, ficamos sabendo de uma coisa extraordinária. A água de Israel agora, ela é tirada do mar. Ele faz uma purificação, uma filtração daquela água, uma filtragem da água, que ela se torna potável. Toda Israel, hoje, ela é abastecida pela água do mar, depois de tratada. Quanta beleza! Por que nos preocupar com a água se Deus está dando sabedoria para tirarmos do próprio mar? Por que ter ansiedade pelos frutos se Deus faz as plantas crescerem e darem frutos? Por que ser ansiosos com as verduras se nós podemos cultivá-las? Eu sei que não é todo mundo que vai cultivar, mas trabalha em um lugar qualquer, uma fábrica, em um comércio, e tendo recursos para comprar daqueles que produzem. A verdade é que nós podemos confiar em Deus e ter diligência para ir buscar aquilo que nós precisamos, oferecida ou condicionada por Ele, por Cristo. No 31 diz assim: porquanto não vos inquieteis dizendo que haveremos de comer, ou de beber, ou com que vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe a necessidade de cada um de vocês. Deus não deixa faltar, e Ele diz que o Filho dele não vai mendigar o pão. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É aquilo que eu falei ainda agora. Vamos ler esse verso novamente? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós somos mal agradecidos. Amanhecemos o dia já respirando, vendo, olhando, sentindo o cheiro, e a gente começa a reclamar. Por que reclamar? Se nós temos vida, sabedoria, inteligência, meios, terra, água. Mas eu sou pobre e não tenho terra. Começa trabalhando na terra do outro, pagando um valor, uma quantidade, uma partilha, e depois você vai ter. Eu conheço pessoas que rapidamente, com inteligência, desenvolveram muitas coisas. Não que as coisas vão trazer felicidade, mas faz parte. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia da manhã terá os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio quinhão, a sua própria ração. Cada dia é um dia. Vamos viver hoje o dia. Existem pessoas que sofrem pelo passado. Como sofrem essas pessoas. Ficam ruminando o passado, daquilo que perderam, daquilo que não ganharam, daquilo que tinham e agora não tem mais. Nem com o dia de futuro, não sei o que vai acontecer. Quantas pessoas tem nesse mundo que de repente aparece a oportunidade, mas se perdemos a oportunidade, Deus muitas vezes dá outras. Mas se você perde uma, duas, três, isso passa a ser um vício. Aproveite as oportunidades. Eu sou nordestino. Me conta uma história de nordestinos. Que um nordestino disseram para ele que aqui em São Paulo, na capital, se juntava dinheiro com rodos. E quando ele desceu no ônibus, ele viu ali duas ou três notas de 100, e ele disse: não vou nem apanhar, eu vou mais para frente, onde tem muito mais. E nunca mais achou notas na rua. Não estou aqui dizendo que deseje achar notas
nem de 100, nem de 200 na rua. Não aconselho isso não. Por quê? Quando você acha é porque alguém perdeu, não deseja esse tipo de coisa. Seja real, seja sincero, não ponha máscara Agradeça a Deus o que Ele te oferece. O mundo está cheio de oportunidade de trabalho. Trabalhe. Eu tive a oportunidade de conhecer cada lugar de trabalho tão maravilhoso. Eu visitei um lugar que é de reciclagem. Todo o plástico que aquele senhor compra por um preço relativamente baixo, ou não, moe, faz uma farinha e vende a R$4 o quilo. Já pensou? Juntar praticamente lixo, reciclagem. Outros juntam latinhas e vivem muito bem. Teve um senhor que resolveu transformar latas de alumínio em panelas de alumínio. A verdade é que Deus providencia para mim e para você oportunidades de ganharmos a vida. Salmo 37, de 4 a 11, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. E eu até diria, agrada o Senhor. E como é que eu posso agradar a Deus? Ouvindo e guardando a sua palavra. Como é triste ouvir pessoas que se dizem cristãs dizendo que a palavra de Deus passou, não é mais para guardá-la, agora é puramente pela graça. Sim, é a graça. Mas a própria graça pede de nós obediência aos mandamentos, porque a graça é a dádiva que Jesus fez, Ele próprio se deu para aqueles que querem a oportunidade de obedecê-lo. Tem sentido isto? Ou simplesmente esperar deitados que a graça virá e você vai se salvar e vai para o céu? Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E a outros dirão o seguinte, eu curei em teu nome, eu fiz oração, eu preguei, eu fiz caridade. Não basta. O que basta é Jesus. Tenha Jesus, obedeça a sua palavra, independente de quem tenha mudado, independente de sua religião. Honre a Deus guardando a sua palavra e você será feliz, porque é a promessa dele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, independente de quem fala o contrário. Meus amigos, meus prezados, esta é uma verdade crua e nua. Obedeça a Deus, faça a vontade dele e ele satisfará o desejo do seu coração. O que é que você deseja? Se alguém pergunta para mim, o que é que você mais deseja? Eu desejo louvar e adorar o nome de Jesus pela eternidade inteira. É isso que eu desejo. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus e Ele já me deu em troca, Ele já me deu primeiramente o quê? Não é bem em troca, eu é que procuro fazer a vontade de Deus porque Ele já me salvou. Ele me salvou primeiro, Ele me amou primeiro. Depois eu então vou agora ser grato a Ele fazendo a vontade dEle através dos seus mandados. No verso 5 de Salmo 37, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a tua vida ao Senhor, o teu caminho, a tua vontade, fará tudo mais que você necessita. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que ele leva a cabo e os seus maus desígnios, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Por que a terra? Porque Jesus diz que aqueles que herdarão a vida eterna terão a terra para morar eternamente, como era antes do pecado. O plano de Deus não mudou. Nós, salvos, iríamos morar aqui na terra sem pecado, sem castigo, sem secas, sem enchentes, sem terremotos,
somente vivendo a companhia de Cristo eternamente, e a nossa vida será perpetuada. No verso 10 de Salmos 37 diz: mais um pouco e já não existirá mais o ímpio. Espera um pouquinho mais. Você está incomodado com tanta coisa ruim, com tantos males que te fazem? Dá um pouquinho, aguarda um pouquinho só. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, porque será exterminado o lugar dos ímpios e resta agora o lugar daqueles que são fiéis a Deus de uma maneira completa. Terminando aqui, vamos em Mateus 22. Mateus 22 vai dizer o seguinte, Mateus 22, nos versos 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vida, e todo o teu entendimento, teu pensamento, teu cérebro. Este é o grande mandamento, grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes depende toda a lei e o profeta, e os profetas. Amor a Deus e amor ao próximo, obedecendo do primeiro ao quarto mandamento e do quinto até o 10º. É a vontade de Deus. E o que vai acontecer? Destas duas coisas depende toda a lei e os profetas. Infelizmente, tem pessoas que estão procurando em outro lugar. Mas desses dois mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, amor a Deus, os 6 últimos mandamentos, amor ao próximo, disto é que depende toda a lei e os profetas. Eu vejo alguém dizer assim: não precisamos mais dos mandamentos, só basta amar a Deus e o próximo. Pronto, é isso aí mesmo. Amar a Deus, os 4 primeiros, amar o próximo, os 6 últimos. É isso que constitui. E disto depende a lei e os profetas. É a vontade de Deus que será feita, agradecendo a graça que Ele nos deu, pedindo perdão dos pecados a Deus. Não adianta a gente pedir perdão só a quem ofendemos, ao nosso semelhante, porque nós ofendemos a Deus. Esse foi o exemplo de Davi. Ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. Eu quero que o Senhor me perdoe e me ajude a não fazer mais isto. E Deus disse que Davi é um homem segundo o coração dele. Apesar dos pecados de Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Nós, eu e você, também poderemos ser amigos de Deus se nós pedirmos perdão pelas nossas ofensas a Deus em primeiro lugar e também ao nosso próximo. Mas muitas vezes ofendemos somente a Deus. Ter um só Deus verdadeiro, isso não incomoda em geral o vizinho. Não adorar coisas feitas, nem imagens de escultura, nem coisa alguma, também não ofende ao próximo. Mas isto ofende a Deus. Tomar o nome de Deus em vão ofende a Deus. Guardar o dia certo, que é o 7º, se você não guarda, ofende a Deus. Se você guarda, você agrada a Deus, porque é o mandamento dele. Vamos pensar nisso, meus prezados irmãos. Eu agradeço a vocês por essa atenção e agora vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Dá-nos a tua paz, o teu poder, a tua misericórdia. Pai Santo e Eterno, que o Espírito Santo convença-nos do pecado, da justiça, do juízo. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade e sermos contados entre os teus eleitos, não porque merecemos, mas porque queremos louvar e bendizer o teu nome por todos os séculos. Amém. Um feliz sábado para você.